O Grupo Wagner, como que tá agora? Porque morreu o cara também suspeito, também foi suspeito, né? Não, suspeitíssimo, né? Não, tem gente dizendo que ele estava morto no avião já. É mesmo? Não duvido. Mas qual foi a treta? Ele tava batendo de frente com Putin. O que aconteceu, né? O Grupo Wagner, ele teve origem com o Putin. O Putin que era um brother. Era um amigo do Putin. Era o cozinheiro do Putin. Então, ele servia era o cozinheiro do Putin, é. E daí o Putin queria montar uma operação, um exército mercenário justamente para a invasão da Crimeia. Foi justamente nessa época, ele não podia aparecer como russo, porque ele não queria dizer que eram russos invadindo a Ucrânia. Aí é uma revolta lá dentro, mas tem um grupo mercenário que está ajudando lá, era o Grupo Wagner, começou aí essa história. Ele pegou o cozinheiro dele, que era de confiança, que tinha muito dinheiro, porque o Putin deu para ele, a empresa do Prigozhin chamava-se Concorde, alguma coisa assim, fazia o catering, fazia refeição para prisões na Rússia, para um monte de coisa. Então o cara tem muito dinheiro. Aí pegou esse cara e falou, não, você vai criar uma companhia de mercenários. Pegou um cara que era o Wagner. O Wagner era um soldado russo, um coronel russo aposentado, que gostava de Wagner porque o Hitler gostava de Wagner. O cara tem suástica desenhada. Mano! História do... Mas esse cara é a cabeça, digamos, militar da coisa. E o Prigozhin era o financeiro que financiava a coisa. E aí montaram esse grupo. O Grupo Wagner cresceu muito, mas sempre foi muito subserviente ao Putin. Inclusive, até hoje, eu acho estranho essa revolta do Wagner, do Prigozhin, ir lá a Moscou, né? O que aconteceu? Foi 24 de junho, acho que foi essa data, eu não tenho certeza absoluta não. Mas por volta disso, do ano passado, o Prigozhin vinha reclamando muito que o grupo dele não recebia munição em número suficiente, né? Não tinha munição para eles atacarem os ucranianos, aí estavam morrendo muitos soldados do Grupo Wagner porque não tinha munição. E isso daí era uma coisa que empolgava os outros grupos do exército russo, porque todos estavam com esse problema, entendeu? Então o pessoal começou, e o Prigozhin falava abertamente sobre isso, justamente porque ele era muito próximo do Putin, ele podia falar coisas que os outros, se falassem, eram mortos imediatamente, né? Aí o Prigozhin foi reclamando, em determinado momento ele culpou, não Putin, ele culpou o Gerasimov, Gerasimov, eu sempre esqueço, porque é GE, né? Em português seria Gerasimov, é Gerasimov, e o Shoigu culpou os dois pelo problema, né? E daí ele começou essa revolta. Sempre me pareceu muito estranho isso daí. Nada me tira da cabeça que isso foi combinado com o Putin. Que o Putin queria que o Prigozhin lançasse essa coisa para dois motivos. Primeiro, para dar vazão a esse tipo de coisa e ver quem é que ia se alinhar com ele. Aí ele ia descobrir quem eram os traidores dentro do exército. Só que, por que eu acho que deu errado essa história e acabou com a morte do Prigozhin? Porque o Putin esperava que o Prigozhin ia fazer isso, algumas pessoas iriam se alinhar a ele, e ele ia saber quem eram os traidores, e ele iria defenestrar esses traidores todos. Só que o que aconteceu? Um monte de gente apoiou o Prigozhin. Ficou praticamente o exército inteiro. O cara entrou em Rostov-on-Don, que é o centro do exército do distrito sul da Rússia. Entrou andando facilmente. Ninguém opôs resistência, porque estava todo mundo achando que o Prigozhin tinha razão. Realmente está faltando munição. O pessoal estava com de sacanagem, não estava mandando munição suficiente. E daí, ou seja... Aí esse foi o problema do Putin. O Putin começou... Isso aqui eu tô elucubrando, tá? Eu não tenho certeza que foi isso. Aí foi essa coluna em direção a Moscou, né? Com inclusive o próprio Wagner estava nessa coluna, entrando lá indo em direção a Moscou. Ele quase chegou em Moscou. Chegou nos subúrbios de Moscou e coisa e tal. Aí eles desistiram, voltaram e acabaram. Por que eles não continuaram, você acha? A desculpa que eles deram é que foi um acordo que o Putin fez para eles irem para Belarus, né, e acabar com aquilo, e não sei o que lá, e não ia processar o pessoal, e coisa e tal, ia mandar todo mundo para Belarus, e coisa e tal. Conhece o Putin, sabe que não ia Sabe que não ia ter isso, né? Ou seja, a minha visão é a seguinte, qual que era o planejamento? O que o Putin planejou nisso daí? Ele ia fazer exatamente isso, mas poucas pessoas iam aderir ao Prigozhin, ele ia ficar sabendo quem era, e no final das contas, o Prigozhin ia brigar com Gerasimov e com o Shoigu, e aí o Putin ia ser o pacificador, ia falar, não, vamos resolver isso daqui, nem para um lado nem para o outro, e coisa e tal, né, e dá um jeito aqui, e pronto, e resolve o problema. Isso era o que ele planejava fazer, e nisso ele identificou quem são as pessoas que estão contra ele lá. O que deu errado? Como eu falei, muita gente apoiou o Prigozhin. Lá em Rostov-on-Don, o Prigozhin saindo de Rostov-on-Don, o pessoal aplaudindo ele na rua. O pessoal fazendo festa pro Prigozhin saindo de Rostov-on-Don em direção a Moscou. Uma coisa assim impressionante.
Aí o Putin tremeu. Aí o Putin viu que ia dar merda isso daí. Porque tava todo mundo apoiando o Prigozhin, aí, ou seja, não ia chegar, o que ele ia fazer? Enfim, aí a saída que o Putin teve foi essa, exilar o Prigozhin e depois matar ele, né? Na máfia é isso daí, meu amigo, ser amigo até um determinado ponto, né? Não precisa mais. Quando não precisa, se deu ruim, se é entre eu e você, aí, meu amigo... E aí manda um recado pra todo mundo que tá insatisfeito. E mandou um recado, e não foi só o Prigozhin morreu, né? Mas teve também vários outros generais russos também que foram presos, que foram afastados, um monte de gente entrou nessa história também. É realmente uma coisa assustadora. Existe ainda o Grupo Wagner? O Grupo Wagner parece que ainda tem algumas unidades deles na África, mas agora são controladas diretamente pelo exército russo. Então, ou seja, meio que acabou com a farsa. Sempre foram, né? Sempre foi parte do exército russo, o Grupo Wagner. Só acabou com a farsa dele lá. Na Ucrânia, as unidades do Grupo Wagner agora estão lutando debaixo do comando normal do exército russo. E o que está acontecendo ali também? Isso é uma coisa curiosa também, até do ponto de vista libertário também, né? O Grupo Wagner era muito eficiente. Ele conseguiu tomar Bakhmut, por exemplo, praticamente sozinho, né? Por que isso? Justamente porque tinha uma estrutura pequena, uma estrutura enxuta. Era uma empresa privada. Decisões rápidas. Né? Decisões rápidas. Tem que comprar alguma coisa, vai lá na loja e compra, tá aqui o dinheiro, coisa e tal, e pronto. Decisão rápida. Não é um exército estatal que tem que fazer licitação, tem que comprar, não sei o que lá, tem que passar por 300 pessoas para fazer a compra. Então, ou seja, o exército, o grupo do Wagner era muito eficiente. O que aconteceu? Quando desbandou o grupo do Wagner e eles foram incorporados ao exército russo, muita gente ficou preocupada, porque os soldados são bons soldados que tinham ali. Mas é o que eu falei na época, eu falei, não, isso aí, eles eram bons justamente porque estavam numa empresa privada. No momento que foram para uma estrutura estatal, hierárquica e coisa e tal, são carne igual os outros lá. Ineficiente igual os demais, entraram no moedor de carne igual todo o resto lá, sem diferença nenhuma. E você não vê esse conflito tão cedo chegando no fim? O fim da guerra, não vejo. Esse ano eu acho pouco provável. Talvez ano que vem, depois de 2026. Dependendo de quem ganhar nos Estados Unidos? Pois é, mas depende de quem ganhar e da posição que essa pessoa vai tomar. Porque, como eu falei, eu acho que mesmo o Trump ganhando, ele não vai cortar o financiamento da Ucrânia, não. Ele está fazendo esse jogo agora justamente para dinamitar o Biden, né? E até porque também lá nos Estados Unidos ele vai ter que, ganhando as eleições, ele vai ter que ter uma base de apoio, né? Ele não pode ficar tomando decisões impopulares desse jeito, né? Entendi.